6h35, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia, e a gente volta a falar dos casos da área policial. A gente vai falar de um caso de uma adolescente de 16 anos que foi estuprada e largada em um ramal no bairro Tarumã no dia 8 desse mês. O suspeito desse crime é o próprio namorado da jovem, que não teria aceitado o fim do relacionamento. A vítima falou com exclusividade à nossa equipe de reportagem. Dia 8 de abril de 2019. Noite de segunda-feira, uma adolescente de apenas 16 anos foi trazida para este ramal que fica no meio da estrada do Tarumã, na zona oeste da capital. A via não tem qualquer tipo de movimentação e, longe dos olhos de qualquer pessoa, ela sofreu várias ameaças e agressões por horas. O criminoso responsável por causar toda essa dor e sofrimento é o próprio namorado. Um jovem de 24 anos com quem a vítima se relacionava há pelo menos um mês. No dia do crime, ela resolveu ir até a casa do namorado. Na verdade, um dia antes, ainda no domingo. Ela foi até a residência que fica no bairro Alvorada e informou o término do relacionamento, o que desagradou bastante o companheiro. Irritado, ainda dentro da residência, ele começou a ameaçar bastante essa jovem e também passou a agredi-la. Foram vários socos, chutes, até que esse agressor forçou a vítima a ter relações sexuais com ele. Mas o crime não parou por aí. Depois do estupro, o criminoso obrigou essa vítima a entrar dentro do carro dele, alegando que iria deixá-la em casa, o que não aconteceu. Durante o trajeto, ele pegou um caminho diferente e foi questionado pela jovem. Ele informou que estaria pegando aquele caminho para evitar engarrafamentos. Foi quando ele trouxe a vítima até este ramal. Aqui, as agressões continuaram e de forma ainda mais violenta. Eu disse para ele que eu queria terminar com ele dentro da casa dele. Ele começou a já querer me bater, começou a brigar comigo, gritou comigo. E aí ele veio pra cima de mim querendo fazer relação comigo à força. Eu disse que eu não queria. Ele veio segurando meus braços, segurando meus ombros, tirou a minha parte da roupa de baixo. Aí ele começava a perguntar porque eu queria terminar com ele. Eu disse porque ele já tinha encostado a mão em mim uma vez, então eu não queria que ele encostasse de novo. Ele mandou eu sair de dentro do carro e mandou tirar minha roupa. Eu disse que eu não ia tirar minha roupa. Ele começou a rasgar minha roupa, isso estava por baixo de chuva. Ele começou a rasgar minha roupa e começava a me bater. Isso me dava chutes e murro na minha cabeça. Durante as agressões, durante os socos, os chutes, até mesmo durante o estupro, o que ele falava, o que o agressor falava para você? Ele dizia que não era para mim deixar ele, me ameaçava minha mãe e meus 2 irmãos, a minha família. Dizia que ele conhecia uns traficantes daqui do Jorge Teixeira, que ele ia invadir a minha casa e matar todas as crianças que tinha dentro da minha casa, inclusive eu. Até conseguir fugir, foram cerca de 3 horas de agressões, ameaças e muita tortura. Tudo começou por volta das 5 horas da tarde, ainda na casa do agressor. Já por volta das 8 horas da noite, a adolescente saiu do ramal em direção à estrada do Tarumã. Em um ato desesperado, ela saiu correndo pela via por vários metros, buscando uma ajuda. Foi quando um homem que passava aqui pelo local viu toda a situação e resolveu parar para ajudar essa jovem. Eu disse para ele que eu não queria ajuda porque o meu namorado ia matar eu e ele. Aí o moço, sem entender nada, foi embora. E o meu namorado tentou me matar com uma chave de fenda, só que o carro dele, a porta-malas do carro dele travou. E nisso eu tive a oportunidade de corri mais do que ele. E aí quando eu estava correndo pela rua, uma estrada escura, o moço voltou e pediu para me ajudar de novo. Aí eu falei que eu não queria ajuda, ele insistiu pra mim subir na moto dele, o motoqueiro. E eu subi na moto do homem e ele me trouxe até em casa. Depois do crime, a jovem procurou imediatamente a delegacia especializada em crimes contra a mulher para registrar um boletim de ocorrência. Mas só na manhã de quarta-feira, essa adolescente de apenas 16 anos foi ouvida pela delegada titular.
De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, a jovem deu detalhes sobre como o crime aconteceu e também as características do local onde as agressões de fato foram consumadas. Essa adolescente ressaltou ainda que já tinha sido vítima de agressões outras 3 vezes. Depois da delegacia, ela foi encaminhada para fazer alguns exames que comprovassem as agressões e também que comprovassem o estupro. O resultado de um desses exames já está em posse da Polícia Civil, os exames das agressões, que deram negativo. Mas a delegada explicou que isso pode ter acontecido por conta do tempo que a jovem esperou para realizar os exames. Pode ser que foi uma via de fato, ficou marcas no momento aqui e que na hora do exame já tinham sumido. Agora nós estamos aguardando da conjunção carnal, mas pelo exame do hospital já tinha dado positivo a conjunção carnal. Então, quando ela foi encontrada, realmente ela estava seminua, machucada, e é essa a história que ela conta e que foi vista aqui na nossa delegacia quando ela se apresentou com a Polícia Militar. Já na tarde de quarta-feira, o suspeito de agredir a adolescente de apenas 16 anos veio até a delegacia especializada em crimes contra a mulher, acompanhado de um advogado. Ele foi ouvido pela delegada titular e negou todas as acusações. Inclusive, negou que já tivesse agredido a adolescente alguma vez durante o curto relacionamento de apenas 1 mês. Mesmo assim, foram estipuladas medidas protetivas contra ele. Ele já está indiciado e ele vai pagar por essa pena e muita coisa ainda vai correr em sigilo por ser um crime de estupro, né? Ainda mais relacionado à violência doméstica, vai correr o restante desse inquérito em sigilo para que nada venha atrapalhar as nossas investigações. Como é que fica o sentimento de você, uma jovem, ainda nem chegou à maioridade, apenas 16 anos, ter passado por uma situação como essas e o agressor ser uma pessoa que deveria cuidar de você, né? O próprio namorado? Então, logo no começo ele dizia que me amava, gostava muito de mim. Eu nunca ia imaginar que ele ia fazer isso comigo. Me sinto aterrorizada, porque eu tô com trauma de sair de casa. Às vezes eu deito, antes de dormir, eu fico relembrando todas as coisas que eu passei. E é ruim demais. E depois de exames de DNA, a Polícia Científica do Amazonas identificou um estuprador em série. A descoberta foi elucidando casos semelhantes que já estavam arquivados há 5 anos. O criminoso já está na cadeia por um outro crime da mesma natureza. E quem tem todas as informações sobre esse caso é a Mayara Rocha. De acordo com a polícia, Arão é um estuprador em série. Isso porque ele está preso no Centro de Detenção Provisória Masculino desde novembro de 2014 por ter cometido um outro estupro. De acordo com as vítimas, Arão sempre agia da mesma forma. Ele trabalhava como mototaxista e em momentos oportunos ele mudava a rota, levava as mulheres para o matagal e praticava violência sexual. Arão sairia para o regime semiaberto em agosto deste ano, segundo a polícia. Mas a partir de agora a situação dele se complica, já que foi confirmado que ele também foi autor de outros 2 estupros. As vítimas denunciaram o crime logo após a ocorrência dele, procuraram as delegacias respectivas e foram encaminhadas ao IML. No Instituto Médico Legal, os vestígios foram coletados e encaminhados ao Laboratório de Genética Forense. Aqui no laboratório eles ficaram armazenados e recentemente nós fizemos análise e obtivemos perfil genético. Esse perfil genético obtido do vestígio que estava no corpo das vítimas de estupro foi inserido no banco de perfis genéticos. Esse banco possui perfis que são de outros crimes e também de condenados por crimes violentos. Dentro do banco foi feita uma busca comparando-se com outros vestígios, com outros perfis genéticos, e dessa forma encontrou-se que ele era o mesmo autor de outros estupros também. 2 casos de estupros que aconteceram em novembro de 2014 e março de 2015, que tinham sido arquivados por falta de identificação de autoria, foram elucidados através do banco de perfis genéticos do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Os vestígios de DNA deixados pelo criminoso na época do crime, que foram colhidos através do exame de corpo de delito, foram confrontados através de amostras de crimes de presos condenados, o que permitiu a identificação de Arão Amorim de Lima, que hoje tem 31 anos de idade.
E 5 pessoas foram presas em Parintins suspeitas de participarem de um assalto a uma agência bancária no município. Mais de R$100 mil foram levados pelos criminosos durante a ação praticada na noite de sábado. Geandro Soares tem os detalhes. A quadrilha furtou mais de R$100 mil da agência bancária, que fica localizada no centro de Parintins. Mas em poucas horas, a polícia militar conseguiu identificar 5 envolvidos na ação criminosa, que iniciou por volta de 10 horas da noite de sábado e encerrou no início da manhã de domingo. Rafael Fernandes Pinheiro, natural de Manaus, e Ivonei dos Santos, do estado do Paraná, foram presos em uma embarcação de recreio no porto da cidade. Outros 2 envolvidos, que moram em Manaus, tentaram fugir em uma lancha com dinheiro furtado do banco, mas foram presos perto da cidade de Taquatiara. O parintinense Marcos André teria dado o apoio logístico para o bando. O dinheiro estava no cofre. Eles abriram o cofre, como vocês podem ver, com aquela máquina. Eles fizeram um buraco na parede, por trás dos caixas eletrônicos, uma sala que fica os ar-condicionados. Como nós tivemos a informação, toda a agência já estava sendo mapeada por eles. Então eles sabiam o lugar onde eles iam abrir o buraco e entrar na agência. Eles tinham uma máquina que deve ter ido na bolsa de um dos que foram para Itacoatiara, e essa máquina é parecida com um roteador. Essa máquina ela bloqueia o alarme do banco, o sinal sonoro. Então, para todos os efeitos, para segurança, ninguém está dentro do banco. A polícia ressalta que outras pessoas estão envolvidas no furto. A priori, não poderemos falar mesmo para não atrapalhar as investigações, né? Mas tem outras pessoas envolvidas e nós vamos passar para o Dr. Evert, titular da 3ª DRPC, para eles tomarem as providências cabíveis. Mas toda a quantia já foi pega no município de Itacoatiara. Pedimos apoio para o município de lá, para a polícia, o batalhão de Itacoatiara, e já foram presos com a quantia em dinheiro, 2 indivíduos. E a gente fala agora com Fred Rocha sobre os casos de polícia que ocorreram nesse fim de semana aqui em Manaus. Olá, Fred, muito bom dia. Entre as ocorrências, 2 aconteceram dentro de presídios, né? Ciadrane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Ontem, uma mulher foi detida no complexo penitenciário Anísio Jobim. Ela estava tentando entrar lá no local com 700 gramas de entorpecentes. Uma grande apreensão no que diz respeito à tentativa de entrada de drogas nesse local por meio de uma mulher. Ela foi descoberta durante a revista por meio do body scan, que é o scanner corporal. A droga estava escondida nas partes íntimas e por isso ela foi detida. A última apreensão significativa de alguém tentando entrar com droga no presídio aqui do Amazonas foi no ano passado, quando também uma mulher foi apreendida com 400 gramas de drogas. Só que esses casos não são os únicos. Na verdade, esse tipo de apreensão tem sido corriqueiro. Só para você ter ideia, ontem ainda no domingo, outra mulher foi detida. Ela também estava com 100 gramas de drogas nas partes íntimas. Já no sábado, outras 2 mulheres detidas. Elas tentavam passar com droga no Centro de Detenção Provisória Masculino 1, no quilômetro 8 da BR-174. Elas foram levadas para a delegacia e, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, podem ficar com as visitas suspensas ou mesmo isso tudo pode acarretar o cancelamento do cadastro de visitas. Adriane. Fred, mas esses não foram os únicos casos, né, registrados? Não. A gente tem ainda nos presídios, só para você ter ideia do que isso tudo representa, por conta dessas apreensões feitas pela SEAP, ontem os detentos do Instituto Penal Antônio Trindade fizeram um protesto. Sim, é que eles inclusive pediram ao diretor do presídio que fosse conversar com eles para que ele entendesse qual que era a reivindicação. Então, esse protesto aconteceu logo depois do horário de visitas, eles se recusaram a retornar às celas. E o motivo é justamente esta apreensão que tem sido feita constantemente
pela SEAP. Difícil de acreditar, mas isso é o motivo do protesto. O grupo de intervenção penitenciária foi até o local, ouviu a reivindicação, a situação foi contornada, eles retornaram às celas, mas o secretário da SEAP diz que este trabalho vai continuar nos presídios na tentativa de encontrar esses materiais ilícitos que não podem entrar no sistema prisional daqui do estado. Ainda de acordo com o secretário da SEAP, só no primeiro trimestre deste ano, a apreensão de drogas já supera os 4 quilos. Olha, no interior do estado, nós temos uma situação porque no último dia 22, uma idosa de 63 anos, a Nazaré Silva, foi assassinada na comunidade Nova Canaã, que fica em Nova Olinda do Norte. Depois da morte dela, a polícia começou a investigar o crime e ontem, no domingo, conseguiu cumprir 2 mandados de prisão contra o Alexandro Lima, conhecido como Sandro, e também o Vanderli Farias, conhecido como Tatu. De acordo com as investigações da 47ª Delegacia Interativa de Polícia, o Sandro foi quem espancou a vítima até a morte. E o Vanderli, que era enteado dela, foi o mandante desse crime. De acordo com as investigações, os dois participaram, então, dessa trama para matar a Nazaré por disputa de terras lá no município. Agora, a dupla já está à disposição da Justiça. Adriane. Obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E depois do intervalo, a gente recebe aqui no estúdio o governador do Amazonas, Wilson Lima. Vamos conversar sobre os 100 dias de governo. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.